Oi, gente, boa noite. Júlia, Kiane, Lucas, E sempre. aí, prof? Prof, eu acho que os três primeiros a chegar. Não, os quatro, que a Lô chegou agora. A entrar ganha 10 pontos, hein? No projeto Gamificação já ganhei uns 1.000, né? É, já ganha os quatro primeiros a chegar. Boa. Tô quase achando justo também. Vou tirar meus agradecimentos daqui. Que eu tava digitando, daí, ai, pras costas, eu tô naquela que eu não sei mais o que fazer pras costas. Oi, quem falou? Eu. Oi, Kiane. O vídeo ou a foto lá da live da Gabi, até quando que pode postar? Até o dia 24, até o último dia do bimestre. Tá bom. Não tive Pode tempo fazer ainda. ainda. Tá com tempo tranquilo ainda, fica susse, tá? É pra assistir com prazer, fazendo de boa, sem pressa. Ah, eu também tenho que ver, prof, Você já porque. conseguiu assistir, Kiane? Já assisti, mas eu fiquei bem triste de não poder participar. Eu acho que a Ai, Jaqueline foi muito bonito. Eu imagino e fiquei com dó por você, Kiane, porque você está sempre aqui. Falei, puxa vida, gente. E foi bem especial mesmo. Sabe que eu vou até fazer as aulas dela lá, de tanto que gostei do negócio? Nossa, achei tão bom. Ô, prof, eu também tenho que fazer, mas eu só tô esperando pro dia 24 eu escutar. Acabou! Mas, ó, dá, ainda consegue terminar antes, se você quiser, né? Aliás, tem vários da turma de vocês que já completaram os 4.000 pontos de longe, já estão com nota 10 no bimestre, já finalizaram tudo. Mas, Então, prof, dia é, 24 ah, é o último dia, assim, de todas as disciplinas, correto? Ou não? correto. Então, assim, né? 24 seria na semana de provas. O útil, que a semana de provas começa, que dia é hoje? Segunda, começa na quarta, né? Para quem for fazer prova, a prova começa na quarta e acaba na terça que vem, que é dia 24. Então, dia 24 é o término das provas do quarto bimestre, né? Por isso que é o prazo que vocês têm para as atividades. É, daí a gente tem 24, 25, 26, 27, dia 28, que é num sábado, até sábado, para postar as notas do quarto bimestre. Mas bem, né, depois disso já, por isso que hoje, tipo, a última live mesmo, né? Depois disso, daí não tem mais live, daí só vai ter um momento mesmo de tirar dúvidas, até não sei exatamente como a gente vai estar fazendo, para quem for precisar de substitutiva, né? Que daí a substitutiva é de 2 de dezembro a 8 de dezembro, que é de uma, se não me engano, é numa quarta também. Deixa eu até olhar aqui no calendário, mas acho que era isso, de uma quarta a uma terça também. Ficou no mesmo período, mesmos dias da semana de do quarto bimestre. E daí lança, para quem precisar de substitutiva, as notas, e daí término do ano letivo mesmo, oficialmente, dia 14, 12, 12. 14. Eu acho que finaliza não sei se finaliza na segunda. Será que finaliza na segunda ou é na sexta, dia 11? Ah, bem que poderia Eu ser acho no que o dia 11. término mesmo para a gente. Eu acho que finaliza dia 11, mas assim, as notas saem a partir do dia 14. Eu acho que é isso. Mas eu acho que finaliza o ano letivo dia 11. É Por que 12 que eu tô pro achando? pessoal daqui, quem estuda no sábado, né? Ah, é verdade. Tem várias turmas de semi que são aos sábados. Uhum, bem lembrado. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Mas, assim, nota do quarto bimestre, vocês já têm até o dia 28. Ai, por Deus, as notas do terceiro bimestre da turma de vocês apareceram ou não? Prof, tem alguma disciplina que apareceram, outras não. Até hoje a gente sugeriu para os representantes falar para os professores se poderiam também estar ali. Eu vi a ideia do pessoal do fórum, né? De líderes que disseram assim de colocar a matrícula e a nota para a gente estar visualizando as notas, né? Porque
Tem Sim. algumas notas que ainda não apareceram pra gente. É dia 12 o término do ano letivo mesmo, e o prazo disciplinas online, divulgação e lançamento de notas, tudo dia 12. 12, dia 12 é prazo, dia 12 é término mesmo de tudo. Meu Deus, eu aqui no monte de guia e tentando achar vocês. Fiquei mexendo nas guias, falei, cadê a turma, meu Deus? Oi, boa noite, gente. Nossa, saí, tinha 7 na sala, voltei, tem 13. Boa noite, Cris, Pamela, Edith, Natália, Cássia, boa noite, boa noite. Então, eu na semana passada, quando foi voltando, eu vi que as minhas não estavam. O pessoal avisou que não tinha nota lá. Eu falei, que desgranha, né, gente? Daí eu até não alimentei, não fiz nada, que eu pensei, vai que aparece ainda. E hoje eu realmente esqueci de olhar. Não olhei para ver se estavam lá. Mas daí, enfim, vai ter que ser lançado de novo, né? Na sua disciplina foi a primeira, prof, que apareceu pra gente. As suas disciplinas foram a primeira que apareceu pra gente. O que, a nota? A nota, do terceiro bimestre. Do terceiro bimestre tá aparecendo? Sim, prof, pra nós sim. Uhul! Ah, verdade, eu não vi ainda. Ai, que bom. Mas mesmo assim, eu sei que eu tenho que arrumar a nota de uma galera que teve alguns ajustes ali na primeira ainda. semana lá, depois que saiu a prova, que a gente devolveu a prova, já saiu. Você foi bem rapidinho pra gente. Não, mas isso lá em setembro, né? Ah, do terceiro bimestre. Lá em setembro, antes de acontecer essa catástrofe toda do sistema, sim, né? Sim, isso. Ah, tá. Mas ela não apareceu ainda de novo, né? Ou apareceu? Não, tá lá, prof. Agora tá hoje? É mesmo? Não, a gente consegue visualizar. Ficou lá. Glória a Deus, gente, que maravilha! Quem colocou, colocou. Quem não colocou, não coloca mais. Não coloca mais, não. Esperamos que coloque. Mas... porque eu não estava. A semana passada eu testei, quem disse, não aparecia nota de turma nenhuma lá. Fiquei louca de brava. Até porque tinha postado com antecedência tudo. Eu falei, nunca mais faço a coisa com antecedência, vou fazer tudo de última hora. De raiva que fiquei. Ô, prof, que bom, mas que ótima notícia. Tá oscilando bastante. O sistema está oscilando bastante. Será que vai continuar até o final do ano? Porque a gente já está no final do ano, né? Não, eu assim, tanto que na primeira semana, né, que voltou, eu ainda pensei, como eu vi que tinha carregado as notas do primeiro e do segundo bimestre, eu até pensei mesmo, eu falei, as notas estão subindo, vai aparecer. Né? Eu falei, porque se apareceu o primeiro e o segundo, que se tivesse dado bug mesmo, não teria aparecido nada, né? Então eu pensei, vai aparecer. Então eu acho que se já carregou a do terceiro, que me deixa mais contente, que eu não tinha visto ainda, eu acho que já deve estar meio que ok daí, sabe? Pelo tempo já, né? Porque hoje faz exatamente uma semana que voltou, né? Prof, minha mãe adora escutar sua voz, porque é muito parecida com uma atriz. Gente do céu, já várias pessoas me falaram, Pamela, fala pra tua mãe que já escutei isso mesmo. Na época do Sai de Baixo, eu já era professora, mas, por Deus, e ela falava assim, daí tinha o Caco Antibes, que falava assim, cala a boca, Magda. E eu era a tal da Magda. Sei bem. Já fui falado. Eu ainda brincava com os alunos na época, que eles falavam para mim. Gente, para quem não conhece a Marisa Hort, na época, nesse programa Sai de Baixo, ela aparecia com umas mini saias pequenininhas com as coxas dela desse tamanho, igualzinho o tamanho das minhas coxas, né? E daí eu tirava sarro dos alunos, porque os alunos brincavam comigo e falavam assim, isso, gente, a voz é igualzinha e minha coxa também é igualzinha as coxas dela. Só por Deus. Até o negócio do sistema que você está falando, a gente estava no fórum de líderes, né? O Pio explicou o motivo, né, para os alunos lá, e aí tinha outros alunos fazendo o fuzuê lá, no lugar de parar de incomodar a gente. E aí voltou, né? No mesmo dia. Voltou, você viu? Nem o professor Pio sabia. Depois eu falei com ele falou assim, eu também não sabia que estava voltando. Voltou bem isso mesmo, no meio do fórum, né? Ai, Deus, se contar, ninguém acredita, né? Como é que fala do tribunal lá também, né? Do Supremo também foi invadido, né? Depois o YouTube também ficou fora, né? Durante algumas horas. Eu não cheguei a pegar o YouTube fora. Eu peguei. Nesses momentos, tudo pode acontecer, né? E aí, eu também peguei o YouTube fora. Aí a Pamela mandou mensagem, Lucas,
tá funcionando o YouTube para você? Não sei o que é isso, algo do tipo. Aí ela até falou que ela pensou que estava hackeada. Eu falei, não, Pamela, tá tudo certo. O meu também não tá funcionando. Eu também já ia pensar que nem a Pama, né? Pensar assim, "Ih, gente, já aconteceu alguma coisa aqui, né? Esse negócio de hacker aí, alguém quer invadir a vidinha da Isabelle, só por Deus. É muito tempo em casa, né, prof? Então a gente usa esses negócios direto, tecnologia, né? Ah, estamos tudo exposto, né, gente? Tudo, não tem muito como se livrar disso, né? Só por Deus do céu. Vamos lá, então, para nossa última live de 2020. Prof, uma Ai, ai. perguntinha. Oi, pergunte. Os que estão hoje aqui, vamos dizer, vamos fazer um chorinho, né, prof? Claro, um chorinho. Última aula, última live. Eu acho que merece uns 200 pontos, hein? Só por permanecer, né, Lucas? Só permanecer, hein? Pense, prof. Última aula. Lembra que você é uma professora que a Ai, gente gente, amamos. olha, não, e é bem essa sensação mesmo, né? Puxa vida, né? Nesse conturbado ano, estamos firmes aqui, olha. Esse Lucas, a melhor parte é a cara de pau dele mesmo, É, né? prof. O Natal, prof. O Natal tá chegando, ó. Dá de presente de Natal, Olha 200 pontos. quantos pontos vocês têm. 8.200, precisa de 4.000. Por Deus do céu, que vai chorar mais 200 ainda. Olha isso aqui. Ah, o que é 200, prof? O que é 200 na visão acadêmica? 200 por amor, diz a Pamela, só por Deus. Gente, esse primeiro slide é até para. Eu não consegui, né? Eu vou começar a fazer isso depois que não tiver mais live. Então, a partir quarta de manhã, eu ainda tenho uma apresentação com a turma da manhã. Então, a partir de quarta, quinta, que eu vou tabular, né? Tudo que vocês já fizeram. Eu tenho a planilha com a pontuação, né? Então, assim, 8.000 pontos contando, gente, tudo, tá? Todas as pontuações. Para quem não está participando das lives, né? Está fazendo tudo depois, pós-lives, vai chegar, como eu havia combinado, aos 4.000 pontos, né? Então, já vai ter todo mundo... 4.000 equivale a nota 10, né? Eu vou fazer, tipo, regrinha de 3, uma proporção mesmo, né? Então, quem tem 4.000 mais já tem nota 10, que eu sei que é grande parte ali, pelo que eu sondei das atividades. Então, quem ficou fora das lives, né, não pôde participar, eu estou gravando isso aqui, né, gente? Deixa eu só confirmar aqui que eu apertei para gravar, apertei. Então, só para deixar aqui, né, quem ficou pós-live consegue sempre estar fazendo as atividades que equivalem à pontuação da live, só que quem está na live e faz atividade também depois do pós-live, pode dobrar a quantidade de pontos, por isso que ficou muito mais tranquilo de conseguir, né? Então, assim, bem que a Cássia falou, né? Me perdi nos pontos. Eu também, Cássia, para eu conseguir me achar em todas as turmas, eu falei, a ideia eu adorei fazer, mas eu tô bem na louca, assim. Para que vocês se entendam, por isso que eu já coloquei ali por dia, e como nós temos 2 disciplinas, né? Na segunda, conteúdos, e na quinta, metodologias, eu já separei por data, e isso que eu escrevi para vocês, de cada um, aparece descrito no roteiro de cada uma das aulas, tá? Então, claro, quando eu coloco ali, por exemplo, tem alguns, principalmente agora no mês de novembro, eu coloquei uns ali chamado de pontos bônus, né? Tem alguns pontos bônus. Normalmente, o ponto bônus, ele é ou para uma quantidade menor de pessoas, os 5 primeiros, os 10 primeiros, ou até uma determinada data, né? Então, ele não fica até o final, até o dia 24, né? Mas também isso tudo faz parte daqueles a mais do que os 4.000 pontos, tá? Então, de tudo isso que tem aí, totaliza até 8.200. O que vocês estão falando aqui que eu não acompanhei? Deixa eu ver aqui. Prof, então 4.000 é 10. 4.000 é 10. Mais que 4.000 pontos é 10. O que vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Prof, já estamos com 5.000 já. Ótimo, já tem um 10 garantido então, Pamela. Também ótimo. É que a gente não esquece que você prometeu presentinhos. Né? Vai ter ali os primeiro colocado, alguma coisa assim, até já comprei. Não, prof, não pode isso, prof. Injusto. Vai ser Injusto o quê? injustiça. Não sei, eu nem dei a regra ainda, mas claro que vai ser os primeiros, né?
é óbvio. Não, não é nem os primeiros, não posso nem falar assim, porque não tenho dinheiro para comprar para todas as turmas um monte de presente, né? Então, o primeiro, tô falando, né? Ou a primeira. Lucas, quero ver aqui que estão falando. Lucas, minha irmã achou o máximo a tua participação na aula da Valéria. Acharam você bem crítico. Olha que beleza, tá fazendo sucesso, Lucas. Quero ver YouTuber, aqui. Eu fiz o da live em fotos, prof. Os pós-lives, quem não estava, eu não fiz. Chega nos 4.000, faz um bônus também. Tem bônus em todas as aulas, tá, Natália? Todas as aulas em novembro eu coloquei pontos bônus ali. Tem que entrar neles para ver se ainda tá valendo. Sim, quem não fez pós-live e fez os da live, mesma coisa, tá? Consegue chegar nos 4.000 pontos, sim, ok? Quero ver o que mais. Pedindo, tipo, eu só tá. Tipo, promoção de loja, pedindo nem sei quanto eu tenho, misericórdia, tô que nem a Natália. Que linda, prof. Se chama classificar os alunos em nivelar, tô de olho, hein? Um agradinho para quem for o primeiro, assim, que conseguiu a maior pontuação, uns 8.200, que é o máximo aí, né? Gente, o bacana, claro, de uma coisa assim de gamificação, tem até um desafio da aula passada que eu coloquei lá, que eu chamei de crossover. Eu quero falar sobre esse crossover porque eu achei chique demais. Gente, daí como estratégia para... Aprendi com meu filho esse termo, né? Tem a ver com como é que chama? A série, né? Você assiste uma determinada série, daí num determinado capítulo da série você tem que ir para outra série, para ver a continuação na outra série que vai para outra, por isso que eu fiz um vídeo lá, que daí vai para o vídeo do professor Júlio Bara, que é meu amigo, né? E daí depois volta, enfim, tem uma coisa assim que pinga, sabe? Eu tenho uma raiva disso, quando não tem série, porque daí tem que ficar pingando, procurando, e meu filho eu acho o máximo. Desafio, né, gente? É o que move essa juventude, é a galera, né? Esse negócio do desafio, o quanto é divertido essa questão, né? A Pamela disse que era para sofrer bullying da professora. Ah, é verdade, Pamela. Deus do livre do céu, né? Como é que é? O mega crossover do Arrowverso. É bem esse negócio aí mesmo, que tinha junto com o Flash. É bem essa história aí mesmo, Cássia. Aprendi com meu filho. Mas, por Deus, Cris, ele não aparece por nada dessa vida. 13 anos, você acha? Mas nem por nada. Eu queria um vídeo gravando com ele para mostrar um negócio do cubo mágico que a gente tinha feito e tal. Não aparece. Nem a mão. Eu falei, Caio, só a voz? Não, mas assim, ele não passa nem perto da porta onde eu fico. Esses mesmos, Cássia, bem esses aí. Daí meu filho falando, falei, que coisa esse negócio. Daí eu pensei, gente, isso daí pode ser interessante para a live. É tudo pensando no desafio que move mesmo, né? Muito mais que a gente, às vezes, que essa nova geração, né? Essa coisa do diferente, de aonde que eu vou encontrar, né? Alguns pontos que eu coloquei são perguntas muito simples, mas só pelo fato de sair em busca né? De sair atrás, de ver aquilo ali, sabe? Eu acho que isso como estratégia, e como eu disse, uma coisa que eu aprendi ali com meu filho e tentei encaixar. Gente, foi uma tentativa de encaixe de algumas coisas nesse processo de gamificação que a gente fala, desafios, né, que vão movendo aos poucos o processo de aprendizagem, né, e de formas diferentes. Foi uma primeira experiência mesmo de turma que foi mais amplo nesse formato e usando só das tecnologias, né, que é o que a gente tem no momento. Então, essas experiências são interessantes de serem realizadas, né? E mais, quando que a gente poderia... Gente, 8.200 pontos, eu falei que 4.000 vale a disciplina, né? 4.000 pontos vale 10, é como se a disciplina estivesse valendo 20. Quando que a gente poderia fazer isso se não fosse um formato então, assim? Prof, já vale para o próximo ano, né? Como a Rose falou. Já quero adquirir. É verdade, você já deixa pendente ali, né? Teu filho é assim também, Edith? Pois é, bem isso mesmo, né? Não vai para frente, né, gente? Desse jeito eles não querem, né? Então eu já me aproveito dele bastante, ele me ajuda em várias coisas, então, né, tudo bem, né? Diga que se ele aparecer, você dá uma cadeira de game. Mas só por Deus do céu, Pamela, nem vendendo rim eu consigo dar uma cadeira daquela para ele. Não dá certo, gente.
nas aulas inovar. Não é verdade, Cássia? É bem isso, de procurar uma coisa no outro, na outra disciplina. Uhum. Foi bem o desafio. Quem não fez ainda, eu tenho aqui 3 pessoas que já fizeram. Aqui, ó, está no formato crossover, que era da aula de quinta passada? De quinta passada que eu coloquei. Uhum. Bem, vejam então ali, né? Aqui tem uma síntese de tudo, quer dizer que acabou em tese sim, mas pode ser que ainda tem uma coisinha ou outra, né? Se eu achar que é muito divertido ainda, né? Prof, hoje, deixa... tem na live 5.000 pontos que a gente vai fazer no Socrative, e daí tem os mesmos pontos no AVA, tá? Que eu vou deixar disponível ainda, e tem 800 pontos aqui que eu também coloquei para todos, sempre que é pós-live é para todos, né? Vocês podem, eu ainda não postei, tá? Eu vou postar amanhã. Desculpe, hoje teve banca de TCC e a gente está entregando projeto de extensão, eu acabei não dando tempo de gravar o vídeo, por isso que eu disse que vou colocar amanhã. Mas deixe uma vez por pessoa, porque a Pamela vai usar todas. Não, é verdade, é uma vez só, bem isso. Quem fizer pela segunda só vale a nota da primeira. A gente já exclui a Pamela. A gamificação serve para as 2 matérias, para as 2, Cássia, é isso mesmo, tá? É a mesma. Até tá dividido em 2, porque a gente tá com uma aula na quinta e outra na sexta, né? Por isso que eu já deixei bem divididinho em 2, mas anota que os tantos pontos que conseguir somando essas 2 ali, vai dar a mesma nota para as 2 disciplinas, ok? Bullying de novo. Bem isso mesmo, né? Ai, hoje, para a gente não dar continuidade, só em fração, até para começar um pouco mais leve, depois a gente prossegue na ideia de fração de casas decimais ainda. Gente, expressões numéricas. Vocês lembram disso aqui, ó? Olha a cara do bebezinho, que bonitinho. Lembram disso? Sim, diz a Cássia. A Pamela se falando do bullying. Ah, o bonitinho, né, Cássia? O bebê, né? Gente, qual é a sensação de vocês quando viam essas expressões? Porque expressão numérica é isso, né? É juntar numa mesma operação, numa mesma sentença, né, várias operações. Adição, multiplicação. Isso era muito a cara do 5º ano, né? Cássia, eu adorava fazer isso também. E quando vinha aquele monte de parênteses, colchetes, chaves, lembram disso? Aí estragou, prof. Já estragou. Aí estragava? Estragava, dava umas coisas na cabeça. Quem tem lembranças ruins disso? Que era difícil, que era sofrido, que não gostava? Confessa aí. Confessa que eu sei que vocês não são de frescura. Que era uma coisa tipo, ai, que chato. Pamela odiava, não gostava? Ken também não? Eu também não gostava, porque assim, a professora parecia que só tinha aquele exercício para passar durante o ano, sabe? Aí dava uma Ficava o ano inteiro só naquilo. Um ano, Aí quando a gente aprendia... Eu tenho uma lembrança que nem a tua também. No meio daquela sentença imensa, alguém começava a falar e daí você não lembrava mais onde você estava, tinha que começar de novo. Também tem uma lembrança assim. Ninguém me ajudava em nada, era um ó. Olha, eu digo isso até por conta do, claro, né? A gente sabe do quanto normalmente a matemática deixou trauma aí na vida das pessoas, né? E isso era uma coisa muito já da matemática do 4º, 5º ano, né? 5º ano. Hoje, pela BNCC, 5º ano, né? Que começa a aparecer nesse formato, né? Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas era aquela coisa assim, entre adição, multiplicação e adição. Qual que era a regra? Qual que resolvia antes aqui? Vocês lembram? Primeiro a divisão, depois multiplicação, não era? Divisão e multiplicação, a mesma prioridade, tanto faz qualquer um deles. Mas eram as 2 primeiro, né? Depois... Perfeito, isso mesmo. Até lembro que quando tinha essas atividades assim, eu não aprendi com a professora, eu aprendi com o meu vizinho. Ele me ensinava. Olha só, porque não dava conta na sala, daí ele achava de uma maneira, e talvez você estava até mais relaxado naquele momento. Sim. Com ele, daí aprendia, né? Fala, Cássia. Vou ligar o microfone, não sei se tá bom o som. Porque meu tá bom, aham.
Estamos ouvindo bem. Mas assim, eu pelo menos fazia assim, eu pegava e isolava, por exemplo, tinha vezes, tinha multiplicação e isolava assim, parênteses, então eu fazia os dois junto e colocava o resultado embaixo. Colocava a divisão assim e colocando o resultado embaixo. Depois eu fazia, sabe? Pelo menos aí depois resolvia na ordem, por exemplo. Perfeito. Então tem multiplicação. Primeiro você resolve o que está em ordem, assim, na linha. Aí você vai resolvendo o que está na linha, assim, de cada vez, vai colocando o resultado embaixo. Passo a passo. Eu fazia assim. Até hoje eu resolvo desse jeito. Isso quando... 2 mais 15 mais 1. Era assim que você faria? Então, eu falei assim, pra mim deu 18, não sei se tá certo. Mas assim, primeiro eu fiz assim de cabeça mesmo. Eu juntei o 2 com 1, que eles são mais, né, que eles não têm, que são adição, e 3 vezes 5, que dá 15. Então, 3 mais 15 dá 18. Perfeito. Perfeito. Show. E você acabou criando a tua estratégia mental para isso, né, Cássia? Você já somou os que estão ali na mesma operação, né? Juntou, né, que você falou o 2 e o 1, porque os dois estão fazendo uma adição, e depois fez o processo de multiplicação do 3 e do 5, né? Perfeito. Sim, Gente, isso... É que assim eu faço... Desculpa, pode falar? Eu faço pelo menos assim, eu faço como se desenhasse na cabeça, sabe? Ficar imaginando os números assim. Aí você desenha na cabeça, imagina como se estivesse escrevendo num caderno. Aí você faz assim, 2 mais 1 dá 3. Então, assim, aí eu vou fazendo as contas desse jeito. Faço qualquer conta de cabeça assim. Excelente, até pela forma de associação, né? E isso é uma coisa que a gente privilegia muito. Hoje não tem aquela regra, né, de tipo, precisamos resolver pela sequência ou dessa maneira. É criar estratégias diversas para resolver, né? Perfeito. Diga, Lucas. Prof, eu acho que na época que eu aprendi isso, eu acho que a gente tinha dificuldade de aprender uma questão assim, a gente primeiro foi ensinado a continha de mais e menos. Então, para nós, a gente tinha que primeiro somar ou diminuir. E aí, quando fazia essas contas assim, a gente primeiro fazia o somar e o diminuir, não o multiplicar e o dividir, entendeu? Ah, você diz que pela ordem de como foi alfabetizado matematicamente. Interessante isso, tem a ver, né? Só que o problema disso daquela época é isso aqui que falavam pra gente, que falam até hoje, né? Primeiro a multiplicação e depois a adição, né? Mas por quê, né? Olha esse exemplo aqui, ó. Denise foi ao mercado e comprou as seguintes frutas. A melancia custou R$ 8. Opa, só tem uma melancia aqui, né? Vamos observar aqui a melancia. Cada cacho de uva R$ 6. Temos aqui 3 cachos de uva. E laranja, ela pegou 4 laranjas, supondo ali que cada laranja custa R$ 1, ok? Aqui é o processo aqui de cada um das frutas, quanto ela pagou e que expressão numérica. Gente, esquecendo a expressão numérica, concorda que isso daqui a gente consegue usar para uma criança de primeiro ano? Pensando lá no primeiro ano, a gente consegue fazer isso aqui, né? A criança de primeiro ano, porque ela vai fazer assim, 8 mais, quanto é? 6, mais 6, mais 6, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Isso aqui, né? A criança de primeiro ano, ela consegue fazer dessa maneira. Edith, sensacional. Quando você fala em ideia de conjunto, não sei se vão lembrar lá do ano passado, que vocês tiveram, acho que com a Elis, na educação infantil, que vocês tiveram matemática para a educação infantil, que a G falava da questão dos processos mentais, que era para classificar. Né? Então, quando a gente fala da ideia de conjunto, a criança também lá do primeiro ano está classificando, estou separando uva de um lado, laranja do outro, melancia do outro. E ela faz o processo de adição, que a criança de primeiro ano daí já consegue fazer dessa maneira mesmo, e ela chega ao resultado. E ok, né? Sem problemas. Continua, né? De repente, no segundo ano para o terceiro ano, vai aparecendo a ideia da multiplicação, que seria o quê, né? Olha o que a Cássia colocou ali, 3 vezes 6. Gente, seria 3 vezes 6 ou seria
6 vezes 3 aquelas frutas ali. Qual que seria a multiplicação correta? 3 vezes 6, mesmo como a Cássia colocou, ou 6 vezes 3? Tem diferença? A gente sabe que o produto vai ser o mesmo, né? Mas aquelas uvas ali, seria 3 vezes 6 ou 6 vezes 3? Prof, Oi? eu acho que seria 3 vezes 6. Porque são 3 vezes o valor de R$ 6. Não 6 Perfeito. vezes o valor de R$ 3. Perfeito. Se fosse 6 vezes 3, seria 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Mas o Não é resultado mesmo? vai ser igual, prof? Mas qual é o problema do resultado? A gente quer entender o processo. Percebe? Tá errado? Mas o que esse processo está dizendo? Por isso a importância da criança entender o que é a multiplicação, né? O 3 vezes o 6, que vai ser 6 mais 6 mais 6, e o 6 vezes o 3, que vai ser 3 mais 3, 3, 4, 5, 6. Foram os 6? 1, 2, 3, 5, 6. Foi. O mesmo resultado, né, Luquinhas? Só que o processo, né, a maneira como se pensa cada um deles. Gente, por que isso é importante? Porque quando a gente diz aquela regra para a criança, lá no 5º ano, daí a primeira é a multiplicação, depois é a adição. É porque, na verdade, aquela multiplicação é uma soma, né? O que a gente está falando para ele é bem a fala que a Kiane teve ali, né? É 3 vezes o número 6, né? Então, 6 mais 6 mais 6 é 3 vezes, para falar em voz alta mesmo, né? É 3 vezes o número 6. Por isso que essas expressões até acabam aparecendo antes, mas sem a criança ainda entender o processo da multiplicação. Quando vem a multiplicação, a criança faz isso no formato de conjuntos, como disse a Edith lá. Que conjuntos? Ele separa, né? 8 mais. Opa, agora eu tenho 4 vezes 1, porque eu tenho 4 laranjas, cada uma custando R$1, e tenho 3 uvas, cachos de uva, cada um custando R$6. A criança separa e lá no 2º, 3º ano, iniciando com a multiplicação, ela também consegue fazer. Daí veja aqui, olha o processo, né? Pensando na BNCC como a ideia do espiral. Não apareceu a expressão numérica de repente, a expressão numérica vem aparecendo desde o 1º ano, né? 1º, 2º, ela vem quase que com uma roupagem diferente, né? Até chegar realmente como expressão numérica, que quer dizer uma expressão com mais de uma operação, daí sim, né, colocando junto multiplicação e soma. Gente, repara quando você vai no supermercado, é exatamente isso que acontece, né? Exatamente isso que acontece. Ai, o Lucas me sacaneando com vídeo de formatura com a laranja. Exatamente isso que acontece, né, no mercado, né, quando vai pegar lá aquela caixinha, vai pegar a caixa de leite, né, já conta quanto que tem naquela quantidade que está levando de leite, caixinha de cerveja, vai ver quantas cervejas, né, e já digita a quantidade vezes qual é o preço. Podem perceber que é exatamente isso que acontece no supermercado. A Cássia diz que é bem mais fácil resolver o problema do que a expressão pronta. Eu só fui aprender a interpretar no 9º ano do fundamental, até porque antes disso só se passavam questões prontas. Exatamente. Cássia, olha que importante isso que você está falando. É isso aqui, né? Eu também aprendi dessa maneira aqui. A expressão vinha pronta. Ela não tinha sentido. Ela veio aparecer dessa maneira na minha mente, claro, né, vendo essa nova educação mais matemática, mas eu sempre falo isso para vocês, muito quando eu entrei no curso de pedagogia para trabalhar. As coisas começaram a fazer sentido. Até então eu acreditava na regrinha, né? Primeiro a multiplicação, mas por quê? Né? Vamos tentar descobrir o porquê das coisas. E a roupagem da matemática, então, com a BNCC, é desde o princípio dessa maneira aqui, né? Trazendo isso aqui. Isso aqui, ó, vai aparecer pequenininho aqui embaixo uma expressão. Mas o importante é a interpretação
daquele problema. Super importante isso, Cássia, que você colocou. Vamos, e por todas as aulas da Isa são as melhores. Imagina os fiascos, gente. Leite quente, Lucas. Ih, sou bem carregada para falar, gente. Verde. Olha. Ai, que vocês não aguentam vocês, gente. E a gente sempre se perguntava, por que eu vou usar isso na minha vida? Exatamente! E parece que assim, não tinha contexto, né? Gente, eu lembro o lugar, recente, é coisa de 5 anos. Eu entrei no curso de pedagogia em 2017. Eu estava aqui na frente de casa, na frente da minha casa, tinha uma panificadora. Eu estava com 2 amigos meus, um matemático e um engenheiro. E a gente estava discutindo, na verdade, a gente estava fazendo churrasco aqui em casa. A gente foi comprar mais cerveja e a gente estava discutindo alguma coisa relacionada a essa parte, um matemático e um engenheiro. E eu, formada em informática, e não estava atuando ainda no curso de pedagogia. Isso foi antes, por isso que eu falo, deve ter sido 2015, 2016, sei lá. E daí era bem isso, era de expressão numérica. Eu falava assim, gente, mas por que a multiplicação antes? Por quê? Me dá uma justificativa lógica. E os dois, não, porque é a regra. Eu falei, não, a regra eu sei que é. Né? Mas vamos pensar, gente, por quê? Né? Vamos trazer para um contexto, né? Não, é porque a multiplicação é uma adição. Eu falei, ok, já entendi isso também, mas aonde que está o contexto disso? Gente, naquele momento, por isso que eu estou falando, 2015, 2016, né? Antes de eu entrar nesse universo da pedagogia, a gente não conseguia achar isso aqui, ó, uma situação problema que justificasse uma expressão numérica. Nem eu, nem um engenheiro, nem um matemático. Porque a gente só estava encontrando a vida assim, ó, dessa maneira. Sendo que, olha, era uma coisa tão simples, né, gente? Era uma coisa de mercado que a gente conseguiria. O mercado é visível isso, né? Depois fui eu ainda que falei, para, gente. Falei, olha aqui, nós na panificadora comprando cerveja. Falei, olha aqui a cerveja que a gente comprou. Olha aqui o fósforo que tinha que comprar também, porque estava sem fósforo. Ali apareceu, entende? Até hoje não sei onde usamos Bhaskara e nem Pitágoras, mas até hoje sem as fórmulas. A gente aprendeu, a gente viveu decorando fórmulas, né, Cássia? E sem aplicação direta. Eu vi uma aplicação de Bhaskara bem legal, Cássia. Aprendi com uma professora, uma amiga minha da universidade, que mostrou a aplicação. Eu não lembro mais como é que é, gente, mas eu lembro que ela mostrou uma aplicação prática mesmo, e eles falam assim, gente, por que isso não foi trabalhado, né? Hoje, sim. Na educação atual, sim, é trabalhado, né? Hoje é fundamental isso que você está falando, Edith. Os números precisam representar as relações humanas. Precisa. Por isso que a própria BNCC chama a matemática como uma ciência humana. Exatamente. Perfeito. Sabe? Tem que existir. Precisa ser dessa maneira a matemática. E não esse olhar aqui da equação, né? Da expressão numérica. Né? É fundamental. Então, se não tem aplicação no dia a dia, não tem por que existir. Gente, deixa eu voltar uma coisa aqui. Vocês viram que eu nem fiquei preocupada aqui com o resultado. Não tive preocupada aqui com o resultado. O mais importante aqui é isso aqui, ó. É enxergar a expressão numérica nisso aqui, que é uma atividade lá do primeiro ano, e daí depois vai aparecer uma atividade como sendo realmente uma expressão usando adição e multiplicação. Então, a justificativa da expressão numérica é esse contexto. Né? É a partir disso que a criança já está habituada. Né? Então, ela não chega de repente na expressão numérica, ela já estava fazendo. Como que ficaria a expressão numérica dessas cédulas aqui? Hã? Escreve a expressão aí no chat para mim, como ficaria? Me ajuda. Com desenho para não criar traumas, né, Cássia? Veja que o resultado disso, 10, 20, 30, 40, 50, 56 reais. Mas como a gente representa por expressão? 3 vezes o número 2, mais 2 vezes o 5, mais 4 vezes o 10. Luquinhas pensou diferente? Não, mesma coisa. Mas alguém pensando diferente? A Cássia colocou com parênteses, o Lucas não colocou. Ok, os dois, né? Perfeito, sem menor problema. Antes é igual classe, nem precisa, prof.
Olha só a ideia, né? Aqui, nesse caso, não teria necessidade, né? Mas eu concordo com a Cássia aqui, fica mais fácil de visualizar, né? Eu gosto ali porque você já mata ali que é primeiro parênteses, né? Nessa situação aqui, é importante evidenciar para a criança, não é nem a utilização ou não do parênteses, é ela perceber isso aqui, pela situação problema, né? Pelas notas que estão apresentadas, percebem? Pelas cédulas ali, né? É esse o importante, a partir disso, podemos colocar um parênteses para ficar mais fácil a leitura. Essa questão dos parênteses não aparece muito no 5º ano, ok? Selma, ótimo, pode também, tá? Quando a gente está no 3º ano já, Selma, a gente está agrupando isso, Selma, perfeito. Isso é a carinha do 1º ano. Ótimo. Quando a gente está no 3º ano, a gente está agrupando, eu vou lembrar do que a Edith falou lá em cima dos conjuntos, aqui eu tenho um conjunto de R$2, que representa o 3 vezes o 2. Aqui, meu Deus, olha o vezes. 3 vezes o 2. Aqui eu tenho um conjunto de R$5, que representa o 2 vezes o 5. Aqui de R$10, que representa 4 vezes o 10. No 3º ano, separadamente, a criança consegue fazer por meio da multiplicação, que a gente já está trabalhando esse conceito, né? E no 5º ano, gente, vocês conseguem perceber passo a passo, né? Tipo fase 1, fase 2, fase 3, né? Que daí no 5º ano vai chegar, é tudo isso numa mesma linha, numa mesma expressão numérica, né? Então, é mais uma forma de escrever que a criança aprende, mas que ela já foi construindo ao longo, né? Então, não é aquela expressão numérica que caiu de repente, do nada, não. Ela já veio construindo essa questão. No 6º ano, trabalha muito, né? Isso, e daí sim, no 6º ano vai entrar com a parte de parênteses, colchetes, chaves, daí vai ser, e para treino mesmo, inclusive, das operações, né? Aparece dentro de contextos, sim, mas daí então, sempre vai aparecendo um pouquinho mais a parte de abstração da matemática também, no sentido de treinos, né? De treinar algumas ferramentas, mas não é, segundo a BNCC, também o reforço de fórmulas, mas sim sempre partindo de um contexto. Oi, Lucas, pode falar? Então, por etapas. Então, por exemplo, o exemplo que a Selma deu ali é para o 1º ano. Aí eles vão aprendendo ali a resumir um pouquinho, vamos dizer, resumir, né? A conta, aí vão agrupando a numeração, seria isso? Isso, Ele vai, na verdade, ao invés de resumir, vamos pensar assim, Lucas, ele vai agrupando de outras maneiras, né? Aquele 2 mais 2 mais 2, ele agrupa, né? Então o que foi feito ali é o 3 vezes o 2, agrupou, né? Pensa a ideia do resumo. Não que está errado o teu termo, né? Só pensa na ideia do... Ele está escrevendo de outras maneiras. Resumiu a expressão, resumiu, né? Tá? Mas só cuidado com o termo ali. Mas a maneira como você falou tá certinho. Diga, Cássia. Então, eu acho que seria fácil, pelo menos para mim, né? Fazer, por exemplo, R$2. Então, faz 3 notinhas de R$2 e do lado coloca assim, 2 mais 2 mais 2. Coloca o resultado. 2, 5 mais 5. Coloca, sabe? E assim por diante. Como se a gente fosse contar mesmo, pegar o dinheiro na mão, que a gente não vai contar assim. Tem 4 notas de 10, a gente não vai, pelo menos eu não faço isso. A gente fala, sim. Depois de um certo tempo, né, a gente faz. Mas a gente vai contando 10, 20, 30. Exatamente, aqui quando a gente está enxergando as notas, o que a gente faz? A gente já soma direto isso aqui, né? Eu fiz 40, 50 e 6. A gente não transforma numa expressão numérica, né? Aqui nesse 5º ano, que nem numa situação como essa que eu coloquei, é mais para criança, né, já é um pré-adolescente ali, né, saber representar, né, essas cédulas, essa expressão, né, como que seriam representadas. Mas é bem isso, no cotidiano, situações como essa, daquele outro exemplo, a gente faz mentalmente, acaba não necessitando colocar em expressão, né,
É isso mesmo, tá certinho. É. Mas é até interessante, às vezes, trazer para as crianças, né, as próprias notinhas, sabe? Aquelas lá de papel. Pelo menos eu adoro. Porque Desde fica a muito mais educação infantil. fica bem mais Sempre, fácil para ela calcular. Por exemplo, assim, sempre. quanto, uma vez eu estava conversando com uma menininha, né, que eu trabalho no fundamental, né, com inclusão. Aí uma das meninas estava conversando, né, aí eu falei, essa garrafinha custa 10 reais, eu vou te dar 50 reais, quanto você me dá de troco? Ela pegou, olhou assim e devolveu, assim, o troco certinho, sabe? Olha, E era sim, uma menininha fundamental. que ela tinha, que assim, primeiro ano, que ela não tava aprendendo, não sabia ler e escrever ainda, sabe? Tipo assim, tinha bastante dificuldade, mas a menina fazia conta de cabeça de matemática. Ficava impressionado com isso, ficava, meu Deus do céu. Olha só, e assim, né, gente? Eu estava até numa banca de TCC agora que falava até do TDAH e da matemática. E normalmente as estratégias que a gente usa com crianças que têm algum déficit de atenção, alguma coisa assim, são estratégias como essa daqui que deveriam ser usadas para todos, né? Desde a educação infantil. Né? A ideia, para quem viu um dos vídeos que eu deixei lá, da maçã cortando ao meio, né? E lembrando na educação infantil que quando a gente corta uma maçã ao meio para dividir entre as crianças, a gente está trabalhando com o conceito de fração já, né? Antes de deixar a fração com aquela carinha de fração, né? A matemática é tão palpável, né? Ela não é esse monte de fórmulas soltas, né? Olha o quanto ela é lúdico, o quanto a gente consegue fazer essas associações com o real e o quanto foi legal isso que a Cássia destacou. As cédulas, né? O sistema monetário vai entrar lá em grandezas e medidas, né? O quanto é importante a manipulação disso desde quando do ensino da educação infantil. Né? Desde então a criança já aprende a manipular, tudo bem que depois ela não vai usar nunca mais dinheiro na vida, porque é só tudo com cartão, né? E PicPay, não sei o quê, mas é importante ter noção das cédulas, né? Até um determinado momento, não sei quando da vida, vai ser preciso. Não sei se um dia vai ser extinto, mas do jeito que estão as coisas, né? Olha que pira. Cássia, isso que você perguntou de raiz e potência, eu não tenho certeza se raiz e potência é no 6º ou no 7º ano. Mas vai entrando a ideia também de potência como sendo uma multiplicação, que por sua vez é uma adição. Vai sempre encontrando os processos mesmo de essência, né? O que é na essência uma potência, né? O que é a raiz, senão uma potência, né? Que elevado ao número fracionário, que vai virar raiz quadrada, né? Isso Uma tudo coisa vai engatando, eu acho que é lembro, 7º ano, se não me engano. uma coisa que eu lembro, né, quando eu estudei, é que o pessoal sempre confundia, por exemplo, assim, era 5 elevado a 2. O pessoal, em vez de fazer 5 vezes 5, até eu faço isso às vezes até hoje, porque, né, por exemplo, 5 vezes 2, mas não, é 5 vezes 5. Então isso confunde demais, até assim, até a gente lembrar que é 2 vezes o número 5. Tipo assim, é 5 vezes 5. Por exemplo, 1000, assim, sei lá, não vai fazer 1 zilhão de vezes. É mais uma forma de representação, né? Uhum. É isso mesmo. É mais uma forma de representação da multiplicação, né? Que vai aparecendo de outras formas, né? É mais uma maneira, que nem isso que a Selma escreveu aqui, né? Daquela expressão 2 mais 2 mais 2, que, opa, vai ter mais uma forma de representação, que vai ter mais uma forma de representação, né? São várias formas de representação que vão aparecendo ao longo. E já que a gente voltou, já comecei a falar de fração ali de novo, já falei da maçã repartida, coloquei uns memes aí, né? Voltando às frações, preciso disso ainda preciso, gente. Eu sei que é a última live, mas eu ainda preciso até ficaram algumas dúvidas da aula passada, então ainda precisamos, né? Gente, esse daqui que ficou da aula de segunda passada, eu já gravei um vídeo, até deixei para vocês, não sei se alguém já conseguiu ver, então, tanto esse aqui tá no vídeo gravado, que eu deixei disponível para vocês, e esse daqui também, tá? Que eram os exercícios, então, que nós estávamos fazendo na última aula, mas esse não deu tempo de finalizar, eu já deixei, tá dentro da aula de hoje, já estão gravadinhos, tá? E esse daqui, eu até falei na live que eu não ia resolver o vídeo, porque esse daqui é bacana de discutir. É uma situação-problema, né? Situação-problema é legal da gente discutir na live, não é só correção daí, né? Gente, olha essa situação. Mariana estuda no 5º ano em uma escola em Curitiba.
ela está estudando frações. Para realizar operações com frações, ela já percebeu que é necessário deixar as frações com o mesmo denominador. Então, já sabe disso. Entendeu o conceito de frações equivalentes, também já percebeu. Ao realizar as suas atividades sobre adição de fração, a professora percebeu a seguinte situação. Olha a situação que a Mariana está fazendo. Ela está fazendo de maneira correta? Como você atuaria nessa situação? Olha esse aqui, gente. 2/3 mais 4/9. Ela usou o denominador 27, ou seja, a primeira fração aqui, o que ela fez? Ela multiplicou por 9, que deu 27. Multiplicou 2 por 9, que deu 18. Fez isso aqui, né? E daí a segunda, para ter o mesmo denominador, é o 9 aqui, né? Deixa eu mudar de cor. 9. Então, ela multiplicou 9 vezes 3, que deu 27. 4 vezes 3, que deu 12. Tudo bem que viraram frações equivalentes? Certinho, né? É uma fração equivalente. 2/3 é equivalente a 18 sobre 27. Porque numerador e denominador foram multiplicados por 9, então a gente sabe que é equivalente. 4/9 foi multiplicado numerador e denominador por 3, que deu 12 sobre 27. Somando os dois, 30 sobre 27. Que ok, tá certo. Dá para simplificar essa daqui mais? Como ficaria simplificando? Dá para dividir isso aqui por quanto? Por 3. Dividido por 3, então, vai dar 10. 30 dividido por 3, 10. 27 dividido por 3, 9. Perfeito. Uhum. Ótimo, né? Certinho. Tá certo. Minha pergunta. Nesse caso, vamos fazer o outro de baixo também. Vamos ver o que ela fez. 1/4 mais 1/8. Então, aqui, tá aqui a primeira fração. As duas tinha que deixar com o mesmo denominador, e olha o denominador que ela achou, 32. Então, o que ela fez na primeira? Multiplicou por 8, né? Então, multiplicou o numerador por 8, deu 8, multiplicou o denominador por 8, deu 32. Uhum. Na segunda, como tinha que deixar o denominador 32, né? Multiplicou 8 por 4, que deu 32, tá aqui. E multiplicou 1 por 4, que deu 4. Tá aqui. E 8 mais 4, mesmo denominador, então somou ali o numerador, né? Que está dividido na mesma quantidade de fatias, né? 12 sobre 32. Ok, certinho. Também poderia simplificar, né? Posso simplificar isso daqui por quanto? Pergunta, Kiane. Prof, na minha época, agora eu não sei mais que eu já tô perdida. Eu dividia por tal número, não era multiplicação. Eu nunca tive resultado alto, era sempre diminuindo. Isso, depois que chegou aqui, Kiane, nesse resultado, vai dividindo, que é isso que a gente fez aqui, ó. Uhum. Mas precisa primeiro multiplicar para depois dividir? Ah, tá. Já vamos chegar lá na tua pergunta. Veja que aqui essa criança está encontrando frações equivalentes. Vamos entender o que essa criança está fazendo. É porque Então, eu vi no chat simplificar, só que para mim simplificar era diminuir. Não. Tá certíssimo o teu conceito. Tá certinho, então sim. Tá certo. Não tá errado isso que a criança fez, mas já vamos chegar a essa tua pergunta. Vamos simplificar aqui, como disse a Cássia, por 2, que vai dar 12 dividido por 2, 6, e 32 dividido por 2, 16. Dá para simplificar mais ainda? De novo por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Olha os garranchos. Agora não consigo mais, né? Porque agora não vai ser... Os dois não são múltiplos, né? Então, finalizou aqui. Tá. Mas agora, olha o que aconteceu. Ô, prof, mas aí... Ai, já ia entrar... Eu já ia falar merda, eu acho. Mas ainda não dá para colocar 1 sobre 4? 1 sobre 4 aonde, Lucas? No 3... Ai, tô fazendo cagada. Nada, prof, esquece.
Não dá, né? Porque o 3 não dá para dividir, né? Não dá. Uhum. Isso mesmo, porque daí sempre tem que ser o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Mas aí só dá para fazer com números pares. Não pensa dessa maneira. Pensa assim, o 3 dá para dividir por um número que também pode ser dividido 8? Não. Não tente reduzir, tá? Não é assim só números pares, é que nesse caso aqui, né? É a mesma coisa que você falou na aula passada, né, prof? Porque aqui, ó, se tivesse, vou pôr aqui no cantinho, 3/6, ó, o 3 é ímpar e o 6 é par. Não, dá para não simplificar? Não. Porque não dá para simplificar? Peraí, prof. Calma. Meu Deus do céu. Dá sim. A Cássia falou dá sim. Vou com a Cássia, prof. Mas por que dá? Dá para simplificar por quanto? Pensa um número que eu consigo dividir tanto o numerador como o denominador. Consigo dividir o numerador, a parte de cima, por 2? Não. Por 3? Por 3, sim. 6 dá para dividir por 3? Dá. Fica 2. Uhum. E a parte de cima fica? 1. Concorda? Ó, então é isso que você falou, tem que ser par. Ah, entendi. Isso a gente não se deduz, entendeu? E a mesma coisa, aqui mesmo, ó. Prof, se, por exemplo, ali no 6 e no 16 que você mostrou, ali a gente vai dividir por 2. Se dividiu por 2 embaixo, tem que dividir por 2. Se dividir 2 por cima, tem que dividir por 2 por baixo? Sempre. Porque né? a proporção, né? Então, quando a gente vai achar aquelas frações equivalentes, deixa eu pegar uma coisa aqui para você. Aqui, pega lá, tem uma live nossa lá de réguas fracionárias. Essas reguinhas aqui, né? Uhum. Só para você não ficar na regra, tá? Não adianta pensar na regra se não entender o conceito. Deixa eu pegar o exemplo aqui pela régua. Ó. Tinha ali 1/8 mais 1/4. Vamos pegar aqui. Aqui as duas. 1/8 e 1/4. Tá aqui. Ok? Uhum. Elas são equivalentes? Sim. Se a gente pegar aqui, por exemplo, 1/4, eu posso falar que a equivalente é 2/8? Pode. Por quê? O que você enxerga que consegue deixar elas equivalentes? E dá para dividir, prof, iguais? É a mesma área que está selecionada, né? É a mesma área. Se a gente perceber aqui, né, ó. Vamos separar essa parte aqui, ó. 1/4 aqui, ó. Peguei essa parte aqui, né? Uhum. A parte superior 1 e a parte de baixo está dividida em 8, né? E se nós pegarmos essas duas, não é o mesmo tamanho de 1/4? Uhum. Agora, voltamos para aquele exemplo. Voltando para aquele exemplo, porque daí o que a gente faz com isso, Lucas? Depois que a gente praticou um monte com a criança a régua, daí que a gente vai para essa dedução. Espera aí que ele não está compartilhando um pouquinho. Daí que a gente vai para essa dedução. Mas primeiro a criança manipulou bastante a régua, né? Depois que manipulou bastante a régua, daí que vai para quê? De opa, multiplica em cima, embaixo, pelo mesmo número. Né? Então, aqui, ó, quando chega 1/4 e 1/8, precisamos achar a fração equivalente. Concorda que pela régua aqui, o 8, eu não consigo transformar essa nossa fração aqui, ó, essa primeira fração, deixa eu só pegar o lapisinho de novo, essa primeira fração aqui, a gente consegue transformar ela, deixar ela equivalente com o denominador 8? Como eu faço para deixar 1/4 equivalente aqui com o denominador 8? Eu não tenho que multiplicar 1/4 por 2? Percebe? Se a gente multiplicar 1/4 por 2, vai ser 2/8. Concorda? Pela régua que a gente viu anteriormente, ó. Perdi aqui de novo, tá aqui.
O nosso 1/4 não foi equivalente aos 2/8? Está aqui. 1/4 equivalente aos 2/8, né? Exatamente do mesmo tamanho. Mas continuamos na operação que estava ali. Só um pouquinho, Lucas. Mais 1/8, não precisei, porque agora já está com o denominador 8, que vai dar o 3/8. Gente, e o que essa criança fez, a Mariana fez, nesse processo? Ô, prof. Só um pouquinho, Lucas. O que a Mariana fez nesse processo? Por que ela não deduziu o 8? Ela não simplificou. Fala, Lucas. Eu tava vendo você fazer, aí veio uma conta, não sei se é o mesmo raciocínio, mas aí você fez ali 1/4 que deu 2/8, aí eu entendi. Aí eu fiz a mesma coisa no outro, eu coloquei mais, aí eu fiz, aí eu só repeti, né, 1, aí sobre 16. Por quê? Você não tem que deixar com o mesmo denominador? Por que você está deixando ele com 16? Não, pera, eu me perdi, prof. Me perdi. Mas lembre qual é o objetivo desse problema? Somar. Você tem 1/4 e tem que somar com 1/8. Esse é o objetivo. E daí, dessa maneira, ó, volta na fração que a gente pegou, nas réguas fracionárias. A gente transformou 1/4 pelas réguas fracionárias, ele ficou equivalente a 2/8. O que a gente sabe que foi feito depois que a gente manipulou, que a criança manipulou as réguas, né? Multiplicou o numerador por 2, denominador por 2, que deu 2/8. Qual que era o objetivo disso? Deixar com o mesmo denominador. Por quê? Porque quando a gente deixa com o mesmo denominador, quer dizer que o inteiro foi dividido na mesma quantidade de fatias, todas as fatias têm o mesmo tamanho, daí a gente consegue somar. Por isso que, nesse caso, o segundo, o 1/8, a gente não precisa, porque ele já está com o denominador 8, né? E daí, olha o que aconteceu. Mas olhe o que essa menininha fez, ó, a Mariana. Ela usou 32, fala, Cássia. Da onde ela tirou o 32 que não está errado? Eu vou falar. Porque assim, você já falou, né? Mas vou falar de novo. Ela poderia simplesmente multiplicar a primeira fração, não precisava multiplicar a segunda também. Né? Não sei se ela entendeu errado, como que foi, entendeu do professor que deveria multiplicar as duas necessariamente, talvez, né? Sim, mas, olha como que... olha, na questão... muito... A criança percebeu que, ó, que nem aqui o 3 e o 9 precisaria ser o denominador 27. A criança não encontraria uma fração equivalente antes? Deixa eu pegar a régua de novo. 2/3. Quer ver? Peraí. 4/9. E de uma travadinha. Pensa na régua fracionária, o 2/3. A criança fez lá a multiplicação para o 27. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu só não estou me mexendo, mas vocês me escutam ainda? Eu imagino que sim, mas nem a mensagem está vindo. Obrigada. A voz ainda estou escutando, mas as mensagens também não estão caindo. Pensa no caso aqui, ó, do 2/3. Oxe, Deus, agora veio tudo. Agora voltou. Peraí. Olha os 2/3 ali, ó, do primeiro. Prof, não tá aparecendo. 1/3. E olha, agora voltou, né? 1/3 e os 1/9 lá, ó. 2/3, gente. Prof, não tá aparecendo. Pensa aqui nessa... Não tá aparecendo? Não. Vocês não estão me vendo? Pra mim, não, tô vendo você. Eu estou nos slides. Hã? Não tá aparecendo os slides ou tô vendo eu? Só tô vendo você. Só eu? Ok, é para ver só eu mesmo. Estão vendo eu com as réguas? Parece papo de bêbado, né? Estão vendo? Eu com slide, eu com régua, eu com as réguinhas amarelinhas. Olha aqui.
Dá uma olhada aqui. Olha os 2/3. Os 2/3 e a minha fração de cima foi dividida em 9 partes. 2/3 é equivalente a quantos nonos? É a mesma coisa que quantos aqui selecionado na parte de cima. Pensa em 2/3, que vai ser equivalente a quanto? Aqui, na parte superior. Quantos eu tenho que selecionar aqui para ser equivalente a 2/3? Perfeito. Isso mesmo, Cássia, ó. Então, até aqui, ó, pus o dedo até onde é o 2/3, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, né? Os 6 nonos. Veja, então, nesse caso, a aluninha ali, a Mariana, ela poderia ter encontrado como uma fração equivalente para os 2/3, tá aqui, ao invés dos 18/27 que ela fez, poderia ser os 6 nonos, né? Que ficaria 6 nonos aqui, mais... Quanto que é o outro ali? 4 nonos, olha lá. Opa, 4 nonos, que daria o 10/9, 10 nonos. Ok? Que é exatamente a mesma coisa que a Mariana fez, só que ela, olha o que ela está fazendo, gente, ela está multiplicando 3 pelo 9. Daí ela encontra o 27, que não está errado. Ela multiplica o 4 pelo 8, que vai dar 32, só que ela faz bem certinho o processo, né? Como ela já se ligou que tem que fazer o quê? Numerador e denominador pelo mesmo número. Então, aqui, opa, tem que dar 32, ela multiplica o 4 pelo 8, o 1 pelo 8. Percebe? Então, ela acaba deixando a fração maior. A fração não ficou menor, a fração aumentou, né? Daí, no final, para dar o mesmo resultado, o que ela precisa fazer? Que foi o que nós fizemos nessa aqui. Simplificar. Isso quer dizer que está errado? Não tem problema, Mariana, fazendo desse jeito. É só uma percepção do professor para ver se ela realmente consegue manipular as réguas fracionárias, né? Porque pode ser que ela consiga e ao invés de ela ficar gastando o tempo dela, né, pensando em qual fração, qual vai multiplicar, ela já... Porque perceba, para ser uma fração equivalente, sempre os dois denominadores multiplicados, um vai ser equivalente ao outro. Os dois números, a multiplicação dos dois números vai ser uma fração equivalente. Fala, Cássia. Então, prof, eu acho que assim, é mais fácil, por exemplo, quando os denominadores possuem na mesma, por exemplo, tem o mesmo, como que fala? Divisor, sabe? Por exemplo, o 3 e o 9 tem, os dois tem na fração do 3, por exemplo. O 4 e o 8 tem na fração do 2. Agora foram aqueles números bem cabulosos, assim, gigantesco. Aí você fica tipo, meu Deus do céu, aí vai fazer MMC. Pelo menos eu vou para essa parte. Então, uma coisa, no crossover da aula passada tem exatamente isso. Aumentou o tamanho do número, vai chegar no 6º ano e daí vem a tal da fórmula do mínimo múltiplo comum, mas não antes. Porque assim, né, gente, é bem isso. Questão de concurso, gente, é assim, ó. 12 sobre 364, mais 78 sobre 428. A gente não vai ficar, imagine, mentalmente pensando em régua fracionária, no que eu multiplico. Tcharam, daí aparece, por isso, daí vem sistematizado a ideia do mínimo múltiplo comum, que nada mais é do que uma regrinha, né? Para números maiores, mas não antes disso. Entendeu? Uma coisa Porque que eu lembro, né? A gente já limita o pensamento da criança, né? A gente não deixa ela pensar. Uma coisa que eu lembro acho que não lembro que ano que eu comecei a estudar isso, mas enfim. Aquela regra, né? Quando divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima.
Toda vez. Do mínimo Eu múltiplo. comecei a aprender isso no 6º ano. Eu fui entender no 9º ano, porque a professora teve que explicar tudo de novo, porque os professores anteriores não conseguiam explicar direito e eu nunca entendi isso. Fui entender no 9º ano que eu tive uma professora melhor, assim, professora que sabia explicar. Sim. É muito... Mas vocês esqueçam disso até 5º ano. Ninguém fala assim mínimo múltiplo para criança. Né? Por quê? Porque a ideia do mínimo múltiplo é aquela coisa de já entregar a fórmula pronta. Cris, super natural isso. A gente passou a vida fazendo isso, Cris. Olhe, mas vai de treino para a gente não... E eu vou confessar para vocês, né? Eu, professora de pedagogia, nos dias de hoje não. Mas lá com as primeiras turmas em 2017 eu fazia o mínimo múltiplo para tirar a prova. Fazia. Eu precisava fazer o mínimo múltiplo para tirar a prova. Né? Eu vendia o peixe de uma maneira... a primeira turma de pedagogia que me pegou como professora, coitada. Eu vendia o peixe de uma maneira e fazia mentalmente de outra, porque eu ainda não estava ciente muito bem desse processo aí de equivalência, que tudo se resumia numa régua fracionária. Eu via MMC em tudo. Até esses tempos eu fiquei muito feliz quando eu fiquei me batendo com o MMC. Eu falei, nossa, como é que é esse negócio do MMC mesmo? Então, o modelo mental já estava mudando. Né? E depois eu lembrei, mas assim, já estava, quer dizer, o modelo mental já estava mudando. E tudo isso de fração e sistema monetário, pensando que vocês falaram de dinheirinho também, olha só. 1,5. Pensa que a gente tem uma moedinha de R$1. Não é a mesma coisa que 2 moedinhas de 50 centavos? Gente, essas moedinhas de 50 centavos aparecem para criança, porque número decimal desse jeito mesmo, como eu escrevi aqui, ó, vai aparecer para as crianças só no 5º ano. Mas as crianças trabalham com essas moedinhas só no 5º ano? Não, Não, né? Gente, 50 centavos, 25 centavos, entendendo o que é 3º ano total. Aqui, ó. Compreendendo o que nessas 2 moedinhas de 50, a gente tem R$1. 4 moedinhas de 25, a gente tem R$1 também. Então, a gente pode falar que 25 centavos equivale a 1/4 do quê? Concorda que seria 25 centavos é equivalente a 1/4 de... Isso, Cássia, de R$1. Perfeito. Aqui, o 1/2 também não é 1/2 de R$1, os 50 centavos, né? A metade de R$1, 50 centavos. 4 vezes, se a gente pegar a nota de R$1 e for dividir em 4 partes, né? 25 centavos, né? Que 25 mais 25 mais 25 mais 25, R$1. De novo, fazendo a mesma construção de expressão numérica, não apareceu de repente para a criança esses números. Já estava aparecendo, principalmente no sistema monetário. Né? Isso, Lucas, moedinha de 10 centavos, lembrando isso que você escreveu. Isso, perfeito, Lucas. Moedinha de 1 centavo seria o quê? 1 sobre 100, né? Quer dizer que preciso de 100 moedinhas de 1 centavo para dar R$1. Isso mesmo a criança de 3º ano ainda não trabalhando com essa representação aqui, ó, ela ainda não está nessa representação, mas ela já está manipulando isso, né? Opa, precisei de 4 moedinhas de 25 para dar R$1, por mais que ela não saiba como que é esse 25, né? Como que se escreve, né? Como que é, Lucas? Desculpe, você falou alguma coisa. Aí é nessa etapa do 3º ano que leva a criança ao mercadinho, vamos dizer, né? Pode levar ao mercadinho desde a educação infantil, só que na educação infantil ainda se trabalha muito com números pequenos, né? E até o 2º ano, Lucas, com números inteiros, né? Sempre. Sem necessitar de casa decimal. No 3º ano começa a aparecer as moedinhas desse jeito aqui, né? Percebe que é um número decimal, só que é um número decimal redondo. Consegue perceber quando eu falo número decimal redondo? Isso não existe na matemática, tá? Estou inventando.
É porque, assim, ó, o que a gente percebe do dinheiro, né? Moedinha de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 1 centavo. Então, essa é a ideia do redondo, né? Porque depois aquela casa decimal, assim, de 26, 27, 34, opa, daí já tá ficando mais com cara de quinto ano. Mas ó, também, de novo, igual a expressão iniciou, né? Gente, mercadinho desde sempre, né? Ah, como é bacana. O mercadinho, quando trabalha com as crianças, tem a parte de educação financeira, né, gente? Tem a parte de adição, subtração, né, envolvida, do troco, de quanto pode gastar. Puxa, mercadinho é sempre, né, gente? Só acho que complica se juntar moeda com nota de papel, sabe? É fundamental, Cássia, trabalhar com os dois, principalmente no quarto, quinto ano, né? Porque daí precisa da criança até perceber a diferença entre um e outro. Daí é bem importante. Nos pequenininhos é mais a ideia de ou só moedinha, né? Ou só papel, isso mesmo, né? Com as formas geométricas, perfeito, Edith, né? Analisar ali o que tem a forma até de polígonos e poliedros, né? As formas espaciais e as formas planas, né? Muito bem lembrado. Ah, perfeito, Cássia, isso mesmo. Antes disso. Perfeito. Até porque o conceito para as crianças de primeiro ano é entender que aquela moedinha tem um valor menor do que 1. Como assim menor do que 1, né? Para as crianças de primeiro ano, 1 é 1, ou é 0 é 1. A gente falar uma coisa menor do que 1, ok, a gente fala, ela vai saber que existe, mas, né, ela vai saber que existe, só que ela não compreende ainda como é escrito, o que é o menor do que 1. Né? Por isso que é uma crescente depois, que vai estar aparecendo, né? Gente, pensa nessa atividade aqui, ó. Sandra vai dividir os 26 entre seus 4 filhos. Dessa forma, ela conseguiria dividir o dinheiro para os seus 4 filhos? Ela tem que entregar o dinheiro para as crianças. Dessa forma. Não dá, né? Não dá. Mas 26 dá para dividir por 4? Essa pergunta que a gente faz matemática, né? Tem que rasgar o dinheiro ao meio. Deus livre, não dá, né? Mas faz troca. Como faz? Como que poderia ser trocada essas cédulas aí para que pudesse... Primeiro, né? Divida aí 26 por 4, né? Quando dá 26 por 4, teria que dar quanto para cada um? Alguém já fez a conta? 4,50? 6,50. 6,50, perfeito. Isso mesmo, show. Mas como a gente poderia fazer? Aqui a Edith já deu uma ideia, troca as notas de 10 por de 5. Então, 4 notas de 5, ótimo. Trocamos de 10 pelas de 5. E as de 2. E tem que dar 6,50 para cada um. Como a gente pode trocar? Tudo por 50 centavos ou as duas de 2 por 1. Ah, ótimo. Então, 2 notas de 2 por R$1, moedinhas de R$1, né? 4 moedinhas de R$1. E uma nota de 2 por 4 moedinhas de 50 centavos. Isso? Vamos pensar na ideia. Vou tentar escrever aqui. Ficaria 4 notas de R$5, mais 2 notas de... 2 não, 4, né? 4 de R$1, mais 4 de 50 centavos. Era essa a ideia, Edith? As de 2 por de 1, que daí ficariam 4 por moedinha, né? E a outra de R$2 por 4 de 50. Daí daria bem direitinho para entregar para as crianças, né?
mas o problema é que os caixas nunca têm moeda para trocar. Foi excelente, Cássia, é muito bom, né? Então tá aqui uma possibilidade, essa possibilidade que a Edith descreveu era bem a que eu tinha pensado também. Gente, mas o principal não é isso. Deixa eu voltar aqui. Essa é uma possibilidade, bem a que a Edith estava descrevendo, a que eu pensei também, né? Que outras possibilidades teria de trocar esse dinheiro? Que esse é o importante, a gente não entregar para a criança isso aqui que eu coloquei no slide para vocês, essa forma. A gente tem com certeza, e isso poderia ser uma atividade para trabalhar com as crianças, né? Que outras possibilidades a gente tem? Gente, vocês estão escutando os gritos? É do meu filho no jogo. Deve ser um momento que deve estar a sala inteira tá no jogo, então eles estão gritando. Então, tá tudo por moeda de R$1,50. Perfeito, Cássia. Ótimo. Sem problemas. Né? Gente, é essa visão, sabe? Porque eu também, de cara, já enxerguei trocar o 10 pelo 5 e o 2 por R$1,50, mas olha a quantidade de possibilidades. Né? A maioria tudo por R$1,50, ou as notas de 10 ali, tudo por nota de 2. Percebe? O importante é a gente não entregar para a criança isso. A gente escutar da criança as várias possibilidades. E bem nessa linha, Cássia, haja moeda. Diga, Luquinhas. Eu te mandei depois no WhatsApp, eu te mandei agora, né? Sobre a aula. Eu vi na internet, agora. Mas é um exemplo, prof. Depois você dá uma olhadinha. Depois da aula eu dou daí, tá? Não tô com o WhatsApp aberto aqui, não tô com o prof, celular aberto. Não, agora não, tá? Ah, tá bom. Beleza. Então, lembrando, sempre o mais importante não é a resposta, as possibilidades de resposta, isso sim. Né? Não é uma resposta única, são as possibilidades que nós temos de resposta. Isso aqui é um slide para tentar sintetizar, tá? Para tentar sintetizar tudo isso aí, né? Um meio... Gente, ele tá, eu não sei se estão escutando, mas está num griteiro, só um pouquinho. Vou pedir para ele fechar a porta dele. Pega a Havaianas. Eu só vi a Havaiana voando. Ai, Deus do céu. Claro, tá um calor, né? Eu tirei o ventilador, tem um ventilador na casa. Nesses dias de calor a gente quase morre aqui. Eu tirei pro meu quarto, ele tá com tudo aberto, porque tá torrando lá dentro do quarto dele. Tá, aqui, então, é um slide para tentar sintetizar, né? Um meio, que é equivalente a 50 sobre 100, veja na hora que na hora que divide, né? A gente pegou um inteiro e dividiu em 100 partes. Lembrando que quando a gente faz esse processo aqui, para encontrar a fração centesimal, né, que aparece, começou a chover? Sério? Prof, vai chover uma chuva forte, hein? É? Por que não está inventando? Até a Defesa Civil mandou mensagem agora. Onde você mora, prof? Cabral. Chegou aqui ainda não. Não está nem o vento ainda. Aqui no Campo Comprido, só tem o vento do meu ventilador. O Pinheirinho está começando. É? Tá vindo, então. A ideia da fração centesimal é para a gente encontrar a porcentagem mesmo, né? É isso aqui, né? Para a gente encontrar quanto por cento significa aquela fração. Né? O 1/4, que é equivalente a 25 sobre 100, que é equivalente aos 25%. Nossa, Daiane, aí começou a chuva e já parou? Pois é. Aqui, se choveu, eu nem vi. Então, aqui tudo para a gente lembrar, até a gente já tinha visto esses slides em aulas anteriores, do processo de equivalência, né? Repare que também é um processo de equivalência, quando a gente transforma em fração centesimal para achar a porcentagem, né? A gente multiplica tanto aqui, no caso do 1/2, né? Foi multiplicado tanto o numerador como o denominador por 50.
O 1/4 foi multiplicado tanto no numerador como denominador por 25. Lembrando, sempre multiplicamos numerador e denominador pelo mesmo, para que dê uma fração proporcional, né? Olha a área selecionada, a gente percebe que é a mesma, né? Veja que pelo desenho a gente consegue comprovar isso. Tá, e daí a tal da divisão, né? Aqui, né? Gente, 1/2, como é que faz virar esse 0,5, 0,50, 1/4, como faz virar esse 0,25? A gente consegue comprovar ali pelo desenho e pela fração, né? Fica muito sossegado. E é exatamente isso aqui, ó, que vai aparecer depois no 5º ano para as crianças. Até a parte de fração, de porcentagem, aparece muito no 4º ano. E daí, isso aqui, ó, 1/2, gente. Quando a gente escreve aqui esse 1/2, a gente tá falando isso aqui, ó. Meu Deus do céu, aqui deu um bug aqui no meu... Peraí. Na minha tentativa de escrita de fração. Tá aqui. 1/2, gente, olha ali, é a mesma coisa que 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. Daí a gente escuta assim, não dá, né? Daí escuta assim, desce o 0. Gente, o vídeo que eu deixei para vocês, uma professora com material dourado, eu não consegui pegar o material dourado lá na universidade, o cupom, então eu peguei um vídeo da internet, tá? Eu vou pegar. Eu ainda vou pegar, por isso que eu falei. Já acabou a live, mas eu ainda vou estar gravando o vídeo. A professora fez bem bonitinho com o material dourado, bem sensacional o vídeo dela, até chegar nos 8 minutos, quem não viu depois veja, quando ela vai falar desse processo de divisão aqui. Que daí ela fala exatamente aquela coisa, baixa o 0, iguala com outro 0, e não é isso que a gente aprendeu, né? 1 dividido por 2, não dá. Então, põe um 0 aqui do lado do 1, né? Esse 0 aqui, e baixa um 0 aqui. Gente, o que é esse coloca um 0 aqui do lado do 1? Na verdade, isso aqui, ó, 1 inteiro, esse inteiro aqui, ó, não foi possível dividir em 2 pessoas. Não consigo. Eu tenho um só para dividir em 2, não consigo. Repare isso aqui, ó, é o mesmo inteiro. Só que esse mesmo inteiro foi dividido em quantas partes? Quantos quadradinhos eu fiz ali? 10, né? Gente, ó, é o mesmo inteiro que foi dividido em 10 o quê? O que é aquele Dzinho pequeno que eu coloquei ali em cima do lado do U? O que é isso aqui? Uma unidade. Quer dizer que ela foi dividida em 10 partes. O que são essas 10 partes? O que é aquele D que tem ali? Eu ia pegar aqui o ábaco. 10 décimos. Pedacinho de um inteiro. Exatamente isso, Edith. Cada uma daquelas partes é um pedacinho de um inteiro. Então, quando a gente fala assim, põe um 0 do lado do 1, perceba, não é o 1 que virou 10. Gente, olha o que colocava na nossa mente matematicamente, né? Coloca o 0 aqui do lado, e daí coloca aqui embaixo um 0, também, para igualar. A professora fala bem isso no vídeo, queria matar ela. O vídeo dela é excelente, mas chegou nessa parte e falei, por Deus. Tanto que eu coloco a observação lá, né? Como assim 1 virou 10? Continua sendo 1, só que foi o 1 dividido em quantas partes? 10 partes. Percebem isso? Ó? É o mesmo 1 que foi dividido em 10 partes. Quando eu coloquei do lado desse U aqui, o D é decimal. Uma unidade que foi dividida em 10 partes. Então, não é mais uma unidade, são 10 décimos. Décimos é cada um desses pedacinhos aqui, ó. Gente, isso é mais complicado do que a gente seguir o padrão da matemática, que fala assim, baixa um 0, baixa outro 0 com vírgula e vamos com fé. Porque isso aqui provavelmente nunca foi mostrado. Vamos pensar numa barra de chocolate. É isso. É a barra de chocolate que foi dividida em 10 partes, Edith. E por que 10? Porque o nosso sistema é decimal. Quando a gente tem uma centena e quer trocar com a dezena,
A gente não aprendeu lá com a turma do terceiro ano, nosso segundo bimestre, que uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas? Agora, uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. Eu continuo o mesmo sistema de troca. Quando vem parar esse 10 aqui, então perceba, continua tendo o mesmo tamanho a unidade. O mesmo, não mudou. 10 dividido por 2, e o que é esse 0, que está aqui? Reparem que eu coloquei o U aqui, ó, de unidade. Quer dizer que ninguém pegou a unidade inteira. Alguém ganhou uma unidade inteira? Por isso que está um 0 ali. Percebe? Ó, a unidade inteira não consegui dividir para 2 pessoas. Então, foi repartido em 10 partes. Essas 10 partes, se eu tenho que dividir em 2 pessoas, ótimo. Eu vou colocar aqui, então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 partes para uma pessoa e 1, 2, 3, 4, 5 partes para outra pessoa. Tá aqui, 5 e 5. Foi dividida. Olha o 0,5 da onde veio. 5 décimos. Então, cada uma dessas partezinhas que foi dividida em 2 pessoas, cada uma ficou com 5 décimos. Fez sentido? Da onde veio esse 0? Que é a parte mais importante do 5º ano. É saber da onde vem esse 0 que nós falamos. Silêncio total. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui. Espera aí. 1/4. Também tem que dividir em 4. Olha o que aconteceu. Está aqui. 1 inteiro. Consigo dividir esse 1 inteiro aqui para 4 pessoas? Não dá, né? De novo, eu tenho 1. Preciso dividir em 4. Não consigo. Cássia, pode ficar bem tranquila, porque a sensação é sempre bem essa. É do tipo, calma, parece que eu estou entendendo, mas eu não consigo sair, eu não consigo nem... Dá a impressão que se sair da cadeira agora, ou da onde vocês estão, dá a impressão que vai chacoalhar e não vai dar certo, né? Fique bem tranquila que é bem essa sensação, tá? 1, vou dividir em 4? Não consigo. Gente, nosso sistema é decimal, então vamos fazer esse nosso 1 virar 10, só que lembre-se, quando a gente está falando em virar 10, quer dizer, eu não tenho mais um inteiro. Ou melhor, eu tenho o mesmo inteiro. Só que esse inteiro foi dividido em 10 partes. 10 partes aqui. Nessas 10 partes, a gente está chamando de décimos. 10 partes para dividir em 4 pessoas. 2 pessoas ganharam esse marronzinho aqui. 2 pessoas ganharam esse amarelinho. 2 partes do marronzinho para uma pessoa, 2 partes do amarelinho para outra pessoa, 2 partes do verdinho para outra pessoa e 2 partes do vermelhinho para outra pessoa. Não sobrou esse que está aqui, ó, que eu deixei em branco? Isso aqui não sobrou? Essa parte aqui? Sobrou, né? Olha aqui, 2 para cada um, que deu 8. 10 menos 8, 2. Então, esse 2 aqui, ó, é o que sobrou. Gente, daí a gente aprendia uma coisa mais bizarra ainda. Então, a gente falava assim, 2, dá para dividir por 4? Não. Olha o que aconteceu. Olha aqui embaixo, esse 2, baixa mais um 0. Gente, olha o que aconteceu com esses 2 pedaços aqui, ó. Deixa eu pegar essa mãozinha aqui. Olha o que aconteceu com os 2 pedaços. Eles foram divididos em quanto aqui? Cada pedacinho foi dividido em quanto? 20 partes. 10, né? Cada pedacinho em 10. Da onde apareceu? Esse que é importante, ó. Repare, o tamanho do inteiro mudou? Olha o tamanho do inteiro aqui, ó. Continua o mesmo. Igualzinho. Ó, ele é o mesmo.
Esse que sobrou aqui, ó, essa parte que sobrou é a mesma desse daqui. A gente está tentando achar um sentido desse monte de zero que tinha que aparecer. Só um pouquinho, Cássio, eu te dou a palavra. Dividiu em 20, agora 20 a gente consegue distribuir para 4 pessoas? Uhum. E dá 5 centésimos para cada um. Olha o pedacinho que foi dado para cada um. Mas todos, desde o início, concorda que o tamanho do inteiro não mudou? Ou seja, não ficou aquele negócio do 1 que virou 10. Não, era 1 inteiro que dividiu em 10 partes. Esse 2 que sobrou aqui, o nosso sistema é decimal. O 2 que sobrou, que dividiu de novo em 10 partes. E que virou 20. Olha o tamanho dessa área aqui, olha o tamanho dessa área aqui. É a mesma, não mudou. Deixa eu falar uma coisa, a Cris falou assim, como é difícil de explicar isso com uma criança, né? Cris, vou te dizer uma coisa, é mais difícil para nós, que passamos a vida sem saber disso, na maioria das vezes, do que a criança. Que a criança, a maneira como a gente já foi trabalhando, para ela vai ser mais natural do que o choque que a gente leva. Porque a gente estava tão acostumado a fazer um modelo bem mecânico mesmo, que o que acontece, gente? Nesse modelo mecânico, a gente sai reproduzindo, a gente sai baixando 0,0, e fazendo pela calculadora. A criança, a gente já vem construindo com ela. Né? Para nós é do tipo, meu Deus, da onde isso agora? Né? Quase que a gente aprende com elas, Cássia. Pergunte, Cássia, diga. Então, prof, você falando isso tudo de baixar o zero e uns milhões de vezes, eu lembro quando eu estudava, por exemplo, assim, baixava tanto zero que aí falava tipo assim, 6, aí 6, 6, 6, 6, 6. Falei, meu Deus, onde vai acabar 6? Não acabava nunca, né? Aí eu fico imaginando, dividir esses dois, por exemplo, se não der, dividir, seja, não sei, outro número que não dê pra dividir por 10, né? Aí eu fico pensando assim, imagina dividir isso aí até, tipo assim, ficar os átomos lá assim dividido, como que... seja até ser irreal, né? Não sei, vai passar no ralador o negócio para dividir. Vai passando, exatamente, que nem aqui, ó, se sobrou alguma coisa, Cássia, desse aqui, ó, se tivesse o resto ainda aqui, esse que sobrou seria dividido em 10 partes. Se sobrou alguma coisa, seria dividida essa partezinha pequena em mais 10. E por isso que vai vindo os centésimos, milésimos e dali para frente. Uhum. Vai passando no ralador, vai. Gostei desse termo que você usou, Cássia. Ficou bem bacana isso aí. Gente, tem vídeos menores que eu gravei sobre isso, já até imaginando até, né, que várias coisas a gente não conseguiria dar tempo de ser trabalhado. Não só com a turma de vocês, mas com a turma da manhã também. Lembrando disso, o fundamental aqui, né? Aqui eu pus mais vários outros slides aqui. Esse aqui a gente começou a trabalhar um pouquinho na aula passada, que tem a ver com a utilização do material dourado, né? O principal aqui, gente, é isso aqui, ó. Esse 1 que a gente divide por 2 é 1 inteiro. Tá aqui. Que na hora que dividiu por 2, esse inteiro aqui, ó, o que aconteceu? Ele virou 10, mas ele não virou 10, né? Tipo, tinha 1 e virou 10, não tem sentido, né? É o mesmo inteiro, mas que foi dividido em 10 partes. É enxergar isso, né? Para a gente sair daquele nosso modelo mental que o 1 virou 10. Não, continua sendo o mesmo inteiro, só que foi dividido em 10 partes. Daí tem sentido entender o que é esse zero que é colocado. Nesse daqui, né? Quando era 1 inteiro, consigo dividir em 4? Não. Então, vamos pegar esse inteiro e dividir em 10. Dividimos em 10 partes. Ainda teve resto. Esse resto que sobrou, eu vou dividir ele, ó. Esse daqui, nós dividimos em 10 partes. Teve um resto. Essa partezinha aqui, ó, são 2 que restaram.
e ele também foi dividido em 10 partes, que deu 20. É o significado da onde vem esses zeros que descem. Esse é o principal, e esse é o papel fundamental para essa parte do ensino fundamental que a gente está trabalhando com as crianças. É a parte fundamental do ensino fundamental? É bem isso mesmo. E, Cássia, assim, ó, esse processo de assimilação não é assim de repente, sabe? Do tipo, agora entendi. Não é, gente. Isso aqui é de extrema complexidade. Os próximos slides aqui, gente, eu vou deixar... Esse aqui a gente já tinha começado a trabalhar na aula passada, mas esse aqui eu tenho que gravar para vocês ainda, deixar de presente, tá? O grande presente mesmo que a professora vai deixar, né? Por Deus. E o Socrative, deixa eu só me lembrar de uma coisinha do Socrative aqui, só um pouquinho. Peraí que eu sei que vocês já têm aula com a Josi, não, hoje é com quem que é? Com a Elis, né, gente? Peraí. Gente, não dá. As perguntas que eu fiz, eu vou sacanear vocês do Socrative. Vamos fazer assim, ó. O Socrative, eu vou deixar aberto, que dia é hoje? Hoje é segunda, eu consigo deixar aberto o Socrative até quarta. Eu preciso reformular as questões que eu coloquei ali, senão eu vou quebrar vocês aqui. Até porque tem umas questões desse sentido aqui, não é o objetivo da atividade que a gente faz na live, é atividade que tem muito a ver com isso daqui, ó, tá? E como eu não terminei ela, então eu vou fazer o quê? Por isso que eu vou gravar para vocês esse de finalzinho, e daí eu atualizo para vocês o Socrative, ok? Só lembrem de resolver, uma vez só cada um. Cadê a Pamela que eu vou dar bronca nela? Cada um resolve um só do Socrative. Mesmo assim, vai ter a atividade do AVA, eu só vou ter que atualizar esse do Socrative. Começou, caramba. Pamela, esse é o tipo de coisa que a gente tem que colocar na formatura mesmo, né? A gente pensa, né, para a professora ser processada em praça pública, daí, para frente todo mundo, né? Mostrando que ela, no mundo de bullying, é a pessoa que mais faz bullying com a aluna, né? Essas coisas, é tão bom a gente poder levar essas coisas na piada, né, gente? Só por Deus do céu. Calma, Pamela, não sai correndo resolver, senão você já vai ter um chilique, porque a gente não terminou o que eu coloquei ali. Tá? Então, esperem eu gravar, daí eu deixo vocês nesse do Socrative uns 2 dias para resolver, para não prejudicar ninguém, tá? É quinta, eu aviso a Ju, até quinta, isso mesmo, eu aviso a Ju daí, tá? Que é a representante, eu sempre posto no AVA, assim que eu atualizar tudinho, tá? Eu atualizo tudinho para vocês e posto lá, tá bom, gente? Então, calma, não saiam resolver, porque senão você vai resolver aquilo ali e falar assim, gente, o que que era isso? Tá? Não fazem rótulo. Prof, não sei se dá para ouvir porque tá uma chuva, mas as 3 atividades que valeriam hoje, você vai postar outro dia. Isso, o Socrative, ele tá pronto, só que como eu não venci o que eu planejei com vocês, é isso mesmo, Kiane, então eu vou atualizar, mas eu vou atualizar hoje ainda, tá? Só talvez eu atualize muito no final da noite, daí eu mando mensagem para a Ju amanhã cedinho, tá? Que é do Socrative, que é das atividades do AVA, e o outro que eu já tinha falado que eu não tinha conseguido terminar, aqui ainda não tá aparecendo nada, gente, Ju, que eu não tinha conseguido terminar, que eu ia postar amanhã. Então, eu vou combinar assim, ó, tudo de hoje, vou postar amanhã cedo, vai estar tudo tinindo. Quero combinado só de uma coisa, fiquei com 3. Pular com a Nárnia só pode. Ai, eu dou risada com vocês. Cabral também tá em Nárnia aqui, ó. Também não chegou aqui nada não, Pamela. Ai, gente, olha que difícil terminar com vocês. Então, eu mantenho vocês informados, avisados. Muito obrigada pela companhia. Deixa eu tirar isso aqui, né? Porque depois eu termino de gravar isso que não deu tempo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Esse ano inteiro foi incrível mesmo essa convivência com vocês. Eu podia, Cássia. Olha, mas de verdade, eu acho que quem esteve aqui conseguiu aproveitar, sabe o quanto é do fundo do coração que ficaria mesmo. E não só falando de matemática, que só falando disso a gente cansa, mas a gente conversou sempre de tantas coisas, de tantas metodologias, de tantas angústias. Com certeza
certeza ficaria, sem a menor sombra de dúvida, sabe? Eu até... Depois vocês vão ver, eu já vou falar, o Socrative tem uma mensagem ali também nisso que eu tinha preparado. A única forma de eu agradecer esse convívio que a gente teve, e você sabe que eu já vou me emocionar, é agradecendo a Deus por isso, né? Eu já me emocionei, quem estava na live da Gabi, eu já me emocionei, tanto com a turma de vocês, como do terceiro ano da manhã também, que é super especial, mas é agradecendo a Deus, porque eu não sei outra forma de agradecer. Né? Então, que Deus, o universo, ou que cada um acredite, consiga levar até vocês esse encantamento que eu consegui ter esse ano, num ano tão louco com vocês, com várias turmas, mas as turmas dos terceiros anos foi demais de especial mesmo. Foi algo assim que jamais a gente imagina numa pandemia, né? Muito obrigada. Eu vou fazer igual o caderno de confidência. Eu vou pegar o chat, vou imprimir e vou guardar. Prof, por isso que eu falei que Oi. quem tá aqui, ó, os 21 alunos que estão aqui, eu acho que é 21 contigo, merece, eu acho que uns 200, 300 pontos. Ai, Lucas, você é sensacional. Cássia, linda, todo mundo. Obrigada, tá, gente? Mesmo, vocês têm meu contato de WhatsApp, vocês podem, né, que seja contato para a vida, eu possivelmente não tenho disciplinas para o 4º ano, mas que a gente possa permanecer, que seja um vínculo para quando vocês precisarem, né? A gente possa conversar. Mesmo você não tendo disciplina com a gente no 4º ano, você pode ser professora orientadora de TCC. Posso, tamo junto. Para quem for pesquisar nas linhas afins aí, tamo junto. Sério, prof, que você não dá aula pro 4º ano? Sério mesmo? Então, gente, vai mudar tanto a questão da matriz que eu nem sei mais, mas eu acredito que para o 4º ano não, né? Pela carga de matemática, você já tem uma quantidade adequada. Que dó mesmo, porque a Universidade Positivo terá turmas de 4º ano sensacionais mesmo. Vai ser eu acho que é a melhor, né? Formandas espetaculares. Vamos dizer que é a melhor, né? Da faculdade é o 4º ano do próximo ano, né? Eu tenho um carinho imenso sempre por todos, mas realmente foi muito surpreendente mesmo. Né? Porque a gente está num momento muito difícil para todos, né? E nesse momento tão difícil, conseguir trabalhar dessa forma, com essa harmonia, com essa leveza, realmente vocês conseguiram tirar leite de pedra. Olha, prof, tá foi gravado. Muito bom mesmo. Tá gravado isso, hein? Melhor tá gravado, turma, tá gravado. Você falou, né? Melhor turma 3º ano esse ano, né? Melhores turmas. Eu não posso falar que da manhã também não era, a gente da manhã também foi uma vibe de alunos do 3º ano. Não posso falar só da turma de vocês, que eu vou ser injusta com a turma. Aliás, a Karine da turma da manhã tá aqui. Karine tá aqui. A Karine tá também, ó, para não me deixar mentir, né? Porque também, né? E a turma da manhã eu ainda tô meio dormindo, é pior ainda, né? E daí, mesmo assim, é sensacional. À noite eu tô mais elétrico, mas de manhã eu tô tentando pegar no tranco, assim, ainda. É sensacional. Não posso ser injusta mesmo, porque são 2 turmas demais, as duas, por isso que eu falei, né? O curso de pedagogia terá uma turma de formandas aí, formando espetacular. Vão lá para a aula da Elis, senão a Elis me mata. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Hashtag, ó, muito. A Fábio falava que nossa turma era calorosa e gostosa. Olha que mensagem bonita. Vou mostrar para a Fábio, ela vai ficar muito contente da lembrança, Cássia. Muito contente mesmo. Show. Obrigada, gente. Deus, obrigado por tudo. Amém. Beijo. Fique com Deus vocês todos também. Beijo, gente.